Boa tarde, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa lição 2 da EBD em Casa. Eu me chamo professora Roberta, estou como professora da turma dos adolescentes, juntamente com a professora Marisete. Estou muito feliz porque hoje estamos retornando às nossas lições da turma dos adolescentes, amém? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, já vai compartilhando com outros amigos, com outros colegas, que essa aula vai ser uma bênção, amém? Em nome de Jesus, eu quero te convidar agora para a gente orar, pode ser? Vamos lá? Pai amado, Pai querido, Deus bendito, Deus amado, eu quero te agradecer, Senhor, porque, Deus, as tuas maravilhas, Senhor, estão, Senhor, sobre nós. Pai, esta aula, Senhor, eu te entrego a nossa vida, te entrego a nossa família, o nosso lar. Deus, que em nome de Jesus, nós possamos, Deus, entrar nesta aula, nesta live, que a gente possa, Senhor, se concentrar, Deus, na tua palavra, que a gente venha aprender, Senhor, mais de ti, e que a gente venha, Senhor, ter sabedoria para usar e praticar a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui como um canal teu, Deus, em tuas mãos. Senhor, eu não sou nada sem ti, mas contigo, Senhor, a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, traz, Senhor, cada pessoa para esta aula que precisa ouvir esta palavra de hoje, Deus. Estamos aqui para aprender juntos, Paizinho amado. Então, em nome de Jesus, é assim que eu já te oro e já te agradeço. Amém! Glória a Deus! Meus irmãos, hoje nós teremos uma aula abençoada com o tema Jesus Cristo, o fundador da igreja, amém? Essa aula, irmãos, ela está no nosso Evangelho de Mateus, no capítulo 16, certo? A partir aí do versículo 16, tá certo? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar novamente, certo? Eu me chamo Irmã Roberta, sou professora da turma dos adolescentes, juntamente com a professora Marisete, certo? Estamos na turma dos adolescentes e esse trimestre nós estamos estudando essa revista aqui, ó, História da Igreja para Adolescentes, amém? E hoje nós estaremos com a nossa aula 2. O tema da aula de hoje, eu já acabei de falar para vocês, né? Jesus Cristo, fundador da igreja. Eu vou abrir aqui a nossa revista, certo? Porque a nossa revista, ela traz tanto o texto bíblico, como ela também traz vários pontos para que a gente estude na nossa aula, certo? A nossa lição, ela tem como texto bíblico Mateus, capítulo 16, do versículo 16 ao 18, amém? Vou esperar você colocar aí. Fica no Evangelho, certo, gente? No Evangelho de Mateus. Vamos lá. Mateus, capítulo 16, versículo 16 ao 18. E respondendo Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19, para terminar. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Irmãos, nesse versículozinho, né, a gente vê aqui que Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele acaba confessando, né, dizendo que Jesus é o Filho do Deus vivo, né? E aí a gente aprende aqui também sobre um pouco do como a igreja foi fundada, né? Que Jesus fundou a igreja. E aí, se nós quisermos conhecermos o ministério de Jesus, a gente vai fazer o quê? A gente vai ler os evangelhos, né? Os 4 evangelhos. E quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João.
né? Se você quiser aprender sobre a fundação da igreja, como que Jesus iniciou, né, a chamar os discípulos, a fazer os primeiros milagres, as curas, tudo que Deus operou, você vai encontrar nos 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João, amém? Então vamos lá, gente. Eu fiz aqui um roteirozinho e eu queria seguir um pouquinho desse roteiro que eu fiz aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. Quando a gente olha para a palavra de Deus, né, a gente percebe que nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente encontra os mesmos milagres, a gente encontra Jesus operando milagres, a gente encontra Deus abrindo mar, a gente encontra Jesus expulsando demônios, e a gente percebe o que, irmãos? Que nos 4 evangelhos tem a mesma história, porém em versões diferentes, né? Irmã Roberta, como assim? Não foram inspirados por Deus os homens que escreveram? Sim, foram inspirados por Deus. Mas a gente tem que entender que para cada um, Deus usou de uma forma diferente para que eles fossem escrevendo, né? E a gente sabe também que nos evangelhos não está tudo descrito detalhadamente, porque eu acredito que, como João Batista fala, né? No Evangelho de João ele diz que se todas as coisas que Jesus operou fossem declaradas e descritas, meu Deus, eu acho que teria várias e várias bíblias para poder descrever tudo, né? Mas vamos lá. A preocupação principal desses autores, quando eles fizeram, né, escreveram sobre a fundação da Igreja de Jesus Cristo, não era só sobre trazer um conteúdo, mas de trazer a mensagem da salvação. A salvação que vem através da graça. Porque a graça é um favor imerecível. E nós não merecemos a graça do Senhor, né? E aí o que é que nós aprendemos, né? Que Jesus, no início do ministério dele, né? Começou tudo na cidade de Belém, né? A gente vê em Mateus, capítulo 2, versículo 4, que Jesus nasceu na cidade de Belém. E a Bíblia, ela pouco se relata detalhadamente sobre a infância de Jesus. Mas quando eu estava estudando, eu vi alguns pontos, por exemplo, como a infância de Jesus quando ele foi apresentado no templo de Jerusalém, né? Lá em Lucas fala isso. A adoração que ele recebeu dos visitantes do Oriente, né? E também quando ele fugiu para o Egito, né? E aí também tem um relatozinho que agora eu tô lembrando, que a Bíblia fala sobre isso, que Jesus, com os 12 anos de idade dele apenas, né? Ele estava conversando com os mestres da lei, né? E naquela época, nós sabemos que os judeus, eles estudavam nas sinagogas, né? E aí toda criança, desde pequeno, ele já ia estudar a palavra, como ele também ia aprender com seus pais sobre a sua profissão. E nós sabemos que Jesus, ele aprendeu também, né, sobre a profissão do seu pai José, que ele era carpinteiro, né? E aí nós vemos em Lucas capítulo 2, que Jesus aos 12 anos ele já estava conversando, né, com os mestres da lei, como se fosse já uma pessoa adulta, com uma sabedoria tão sábia, tão maravilhosa que veio do céu, né? E aí, gente, o ministério de Jesus aqui na Terra, nós sabemos que, conforme a palavra de Deus ela nos ensina, durou 3 anos, né? Há estudos que dizem que foram 3 anos, outros que dizem que foram 3 anos e meio, mas nós sabemos que a palavra de Deus ela nos relata 3 anos, certo? E que ele se concentrou basicamente ali pela Galileia, né? Quando ele foi fazer os milagres, né? E aí, tendo algumas passagens, né? Também por Jerusalém e também pelas outras redondezas, né? E aí, eu fico me perguntando, né? Nós temos Jesus como nosso maior exemplo, o nosso líder, o nosso sumo pastor. E aí eu venho a me perguntar, através dessa lição, né? Nós, como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, como que nós estamos exercendo o ministério de Jesus aqui na Terra? Porque se nós somos seguidores de Cristo, nós temos que fazer o que Cristo nos ensinou na sua palavra, né? E aí vem o desafio constante, porque falar de Jesus é uma coisa, praticar a palavra de Jesus é totalmente outra. Mas quando nós nos submetemos à vontade e à graça do Senhor, nós conseguimos, pela misericórdia de Deus, praticar a palavra. Amém? Vamos lá para o próximo tópico, certo? Quando Jesus, né, eu falei aqui para vocês já um pouquinho do nascimento dele na cidade de Belém, já falei também sobre um pouco da infância dele, né? Agora a gente vai para um ponto, certo? Que é muito interessante. Quando a gente vê Jesus
no ministério dele sendo acusado. Como assim, irmã Roberta? É interessante esse ponto. Porque quando Jesus ele começou o seu ministério, ele vivia numa época, numa sociedade muito preconceituosa, né? E aí os fariseus, né, os mestres da lei, eles se achavam cheios de santidade, cheios de sabedoria. Porque para eles, Jesus comer com os pecadores, meu Deus do céu, como que ele poderia se dizer o Messias, o Filho de Deus, se ele comia com os pecadores, né? Mas aí há uma passagem que Jesus diz o quê? Que o que contamina o homem, né, não é o que entra, mas é o que sai. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. É isso que a palavra de Deus nos ensina, não é verdade? E aí eu acho esse ponto muito interessante na fundação da igreja, quando Jesus estava ensinando a verdade, porque nós aprendemos na palavra de Deus que nós não devemos, irmãos, ser preconceituosos, né? Nós, como cristãos, remidos, lavados e comprados pelo sangue de Jesus, nós temos que buscar o amor de Deus pelas outras pessoas, né? Mas, irmã Roberta, como assim, irmãos? Nós sabemos que Jesus, ele nos ensinou durante todo o seu ministério que ele ama os pecadores, mas que ele abomina o pecado. Ele não compactua com o nosso pecado, certo? Mas nós sabemos que Jesus, ele ama o pecador. Ele quer a gente, né? Nós somos falhos, nós somos pecadores. Porém, a nossa diferença é porque nós já aceitamos Jesus Cristo, nós já conhecemos ele e sabemos da verdade. Mas uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, ela precisa conhecer o amor de Deus. E como é que ela vai conhecer o amor de Deus se nós não estivermos prontos para dar o amor para ele, né? Então, que a gente venha lembrar disso, né? Quando você vê alguém precisando ouvir uma palavra, alguém que esteja no erro, alguém que esteja precisando, sei lá, passando por uma luta, que a gente não venha lembrar de apontar o dedo, porque quando a gente aponta o dedo, ó, 3 voltam pra gente, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Mas a gente tem que observar que Jesus, no seu ministério de amor aqui na Terra, ele sempre procurou ajudar os mais necessitados. A palavra de Deus diz, né, que Jesus, ele não veio para só os sãos, para os sábios, mas ele veio para os que não são. Ele veio para os que são fracos, para os que estão doentes, porque Jesus, ele é amor. Certo, gente? Então que a gente venha lembrar disso. Porque o ministério de Jesus, ele foi feito não só por elogios, não só por aplausos, mas também por perseguição. Nós que somos cristãos sabemos disso. Nós passamos por lutas sim, passamos por perseguições sim, mas temos a certeza da vitória, que Jesus está conosco. Amém? E aí eu queria agora pedir para vocês anotarem aí algumas referências bíblicas sobre algumas curas e milagres que Jesus fez, certo? Jesus realizou muitas curas e milagres que são inexplicáveis à lei natural. Curou cegos, lá em Mateus, capítulo 9, certo? Fez com que paralíticos andassem, Lucas, capítulo 5, versículo 17. Anota aí, hein? Purificou leprosos. Você sabia disso? Que Jesus purificou 10 leprosos. Essa história é uma história muito fantástica. Você pode olhar essa história em Mateus, capítulo 8, versículo 1 ao 4. Jesus também, gente, ressuscitou mortos. Jesus ressuscitou Lázaro. Gente, é uma história muito linda. Você pode estar olhando essa história em João, capítulo 11, versículo 38. Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos. Dá pra você imaginar o poder, esse amor de Deus que ele tem por mim e por você? Através de uma multiplicação. E o mesmo Deus que operou na Bíblia, ele opera hoje. Amém? Então, que você não deixe de crer. Ah, tô passando por luta. Ah, tô passando por problema. Você não sabe o que eu passo na minha família. Irmãos, todos nós passamos por provas. Todos nós. E a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que passa pela aprovação, que é perseguido por causa do reino de Deus. Então, se nós somos perseguidos, se nós temos lutas, se nós temos provas, que a gente venha louvar a Deus. Louva a Deus na prova. Louva a Deus na luta. Né? A gente tem que aprender a ser adorador todos os dias. E eu tenho sempre pedido a Deus, Senhor, me ensina a te adorar.
Me ensina a te adorar, porque não é só estar na igreja, não é só estar no culto, não é só estar na EBD. Você tem que ser, primeiramente, adorador. E só Jesus pode nos ensinar. Amém? Vamos lá. Continuando aqui. Jesus, além de ter multiplicado os 5 pães e 2 peixinhos, ele também acalmou a tempestade. Né? Essa história é tão linda quando Jesus acalma a tempestade, lá em Mateus capítulo 8, versículo 23. Anote aí também. Jesus também andou em cima das águas. Eu acho linda essa passagem quando Jesus anda em cima das águas. Porque Jesus nos ensina ali naquele momento, ele ensina para Pedro, né? Que Pedro temeu quando Jesus estava andando em cima das águas. Ele ensina que nós não devemos temer, que nós devemos olhar para o alvo. Nós não devemos olhar para o que está ao nosso redor. Ah, eu vou olhar para a dificuldade, ah, eu vou olhar para o problema. Não, olhe para o alvo, porque é lá daquele alvo, lá daquele céu que vem o nosso socorro. Amém? Jesus também expulsou demônios. E Jesus deixou bem claro, tá? Lá em Marcos capítulo 7, versículo 24. Que tantas coisas ele fez, e ele ainda disse que nós também temos autoridade e poder em nossas mãos, pelo sangue remido de Jesus, nós temos autoridade para orar e expulsar demônios. Claro, nós temos que ter uma vida de consagração, nós temos que ter uma vida mais íntegra com o Senhor, né? Não é só levantar as mãos e achar que você tem todo o poder, não. Você tem que buscar, né? Tem que renunciar ao seu eu. Mas nós somos capazes, pela graça de Deus, para orar e alguém ser curado. Você sabia disso? Às vezes a gente só se confia na oração de outros líderes, na oração de outros superiores a nós. Mas a gente deve saber que a nossa oração, ela também é viva e eficaz. Amém? Vou beber uma águazinha aqui. Eu queria fazer para vocês, além desses pontos aqui, eu quero trazer para vocês uma pequena linhazinha do tempo, que ela é assim. Vou mostrar aqui para vocês. Ela é assim. Deixa eu fazer aqui para vocês. Vou tentar fazer aqui uma pequena demonstração, certo? Pronto. Deixa eu ver aqui de longe se não tá muito torto. Pronto. Não tá muito reto, né, gente? Mas também não tá muito torto assim, né? Vamos lá. Essa pequena linha do tempo eu quero fazer junto com vocês. Se você tiver aí uma folha, uma caneta, né, um lápis, seja lá o que você quiser. Pode ser também no seu caderno, da escola, não sei, fica à vontade. Faça uma linha, certo? E nessa linha, você vai colocar 4 tracinhos aqui embaixo, ó. Você vai colocar uma aqui, outro aqui e outro aqui. Tio Roberto, não tô entendendo. A gente vai tentar fazer uma pequena linha do tempo, certo? Do ministério de Jesus, ok? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria colocar pra vocês, certo? É quando Jesus, vou colocar aqui pequenininho, mas é pra vocês entenderem. Jesus nasceu em Jerusalém. Amém? Jerusalém não, Belém. Me desculpa, gente. Belém. Pronto, Belém. Porque os nomes é parecido, né? A gente se engana. Vamos lá, próximo agora. O próximo ponto é que eu queria dizer pra vocês que Jesus, ele iniciou o seu ministério com 30 anos. Quem sabia disso? Jesus iniciou o seu ministério, eu vou botar abreviado, tá, gente? Jesus início do ministério com 30 anos, certo? Tá, dá pra entender, né, pessoal? Agora o terceiro ponto que eu vou colocar pra vocês é que Jesus, ele foi batizado por João, certo? E eu também quero colocar aqui pra vocês, no quarto ponto, a tentação no deserto.
Por quê? Vocês vão já entender. Pronto. E aqui mais pra cá, o quinto ponto, tá? Vamos colocar aqui. A escolha dos discípulos. A escolha dos discípulos. Pronto, deixa eu ver de longe como é que ficou. Pronto. Aí vocês podem verificar 5 pontos, né? Do ministério de Jesus, certo? O primeiro, que Jesus nasceu em Belém, certo? E aí, Jesus teve a sua infância, né? A gente sabe que a Bíblia não dá tantos detalhes, mas como eu falei nesse instante pra vocês, Jesus, ele teve uma infância de adoração a Deus, porque os seus pais ensinaram, seus pais lhe levaram até Jerusalém para ser apresentados, certo? Nossa igreja a gente não apresenta, né? As crianças quando nascem. Então, da mesma forma, Jesus também foi apresentado em Jerusalém, certo? Jesus, ele teve sua infância nas sinagogas, aprendendo a palavra de Deus. A gente acabou de falar, né, que ele com 12 anos estava conversando com os mestres da lei. Na verdade, ele estava ensinando, porque Jesus era muito sábio, né? Ele é sábio, amém? Então, o segundo ponto é que eu queria colocar aqui para vocês o início do ministério de Jesus com 30 anos, certo? Mas aí, o que eu quero linkar aqui para vocês? Esse segundo ponto, ele tá super ligado ao batismo de Jesus. Por quê? Porque no batizado de Jesus, ele foi batizado por João, certo? E aí, depois do batizado, a Bíblia relata, tá? Em Mateus, se você quiser abrir aí o seu evangelho de Mateus, abre aí pra você ver aqui comigo, certo? Pra não ficar só nas palavras da tia Roberta. Mateus, certo? Você pode observar. Vamos aqui lá pro início, tá bom? Mateus, ó. Se você olhar aqui, ó, Mateus capítulo 3. O batismo de Jesus aconteceu, certo? Logo após a pregação de João Batista. E já no capítulo 4, a gente vê que aconteceu o quê? Depois do batismo de Jesus? A tentação no deserto. Era aqui que eu queria chegar para vocês. Jesus, ele deu o exemplo, tanto como um homem de Deus, como ele também deu um exemplo como um homem que ele era ser humano. O que eu tô querendo dizer? Que Jesus, ele foi tentado, ele sofreu a tentação no deserto, porém ele não cedeu à tentação no deserto. E ele estava ali ensinando para nós, né, já na fundação da igreja, que nós iríamos passar sim por tentações, mas que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? E aí, quando Jesus ele é batizado por João, logo vem a tentação que ele passou no deserto, né? Nós temos aqui em Mateus, ó, Mateus capítulo 4. Vou ler aqui uma passagemzinha para vocês sobre isso, ó. Diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 1, abre aí na sua Bíblia. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Olha o que Jesus fala. Ai, meu Deus, acho linda essa parte. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Olha aí. E no quinto, né? No quinto versículo, a gente percebe que o diabo ele levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Satanás estava querendo colocar Jesus à prova. Mas Jesus foi lá e mostrou para ele que nem só de pão viverá o homem, né? E aí, olha o que aconteceu. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Amém, irmãos? E com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos
e o serviram. Olha que Jesus fiel. Olha que Deus tremendo. O nosso Deus, irmãos, Ele permite sim que a tentação aconteça pertinho da gente. Mas nós temos a escolha de servir ao nosso Deus vivo. Você aí, jovem, você aí, adolescente, minha amada irmã, meu amado irmão, todos os dias nós temos a escolha de escolher viver com Cristo ou viver com o mundo. Então nós não passamos mais de inocentes, porque nós já conhecemos a verdade, nós já conhecemos a quem Jesus é, nós já conhecemos o que Jesus veio fazer, por que Ele veio, por que Ele foi para a eternidade e por que Ele vai voltar. Porque essa é uma promessa que Ele deixou para os seus discípulos, que Ele vai voltar, amém? Mas enquanto Ele não volta, a gente vai estar aqui, orando, pelejando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo perdão pelos nossos pecados, porque nós somos falhos, mas nós conseguimos pedir perdão a Ele quando nós nos sujeitamos à graça de Deus, amém? Vamos continuar aqui. E aí, depois da tentação de Jesus, veio o começo do ministério de Jesus na Galileia, certo? E aí, ó, a gente percebe que do quarto ponto a gente vai pro quinto. E a gente vem, ó, olha só, por isso que eu queria explanar para vocês. Que a escolha dos discípulos, ela iniciou com o ministério de Jesus. Vocês estão entendendo agora por que eu coloquei assim? Então, irmãos, vamos lá continuando. O começo do ministério de Jesus na Galileia, certo? Esse ministério, quando Jesus começou na Galileia, certo? Nós sabemos que ali Deus operou grandes milagres, né? E que Jesus, ele também ensinou muitas coisas. Então, ele não estava ali só para operar, ele estava ali também para ensinar. Amém? E aí, ele diz assim, ó, ainda em Mateus, tá, gente? Mateus capítulo 4, versículo 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha dito por meio de profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia entre trevas viu a grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E a partir dali, a Bíblia vem relatando que Jesus chama, né, 4 pescadores, né? Ele chama os 2 irmãos Simão, chamado Pedro, e André. E ali eles estavam lançando a rede ao mar porque eram pescadores. E Jesus lhe disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Eu acho muito lindo esse versículo. Porque Jesus, ele nos chamou para estar nessa pescaria, você sabia? Nessa pescaria de gente, sim, pescar almas, de saber que nós podemos ser discípulos na vida também de outras pessoas. Você sabia que você pode evangelizar alguém da sua família, que você pode evangelizar um amigo seu? Basta que você ore, basta que você peça, Senhor, graça e sabedoria, amém? E às vezes, irmãos, evangelizar não é só a gente entregar um panfleto, não é só a gente chegar, ei, Jesus te ama. Não, evangelizar é primeiramente com a nossa vida, com o nosso comportamento, com o nosso modo de falar, com o nosso modo de andar, de vestir. A nossa primeira evangelização é com a nossa vida. Eu sempre costumo dizer isso nas minhas aulas, porque eu acredito que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Você pode até não estar com a sua Bíblia na mão, mas no momento que você está na sua casa, na sua escola, aonde você estiver, no meio da rua, as pessoas te observam, as pessoas te leem, elas te examinam. Ah, mas julgamentos sempre vão haver, né? Até Jesus foi perseguido, até Jesus foi julgado, como dirá nós, né? Então, assim, a gente tem que aprender que Jesus, ele veio ensinar, ele veio operar, ele veio curar, mas ele também viveu como exemplo, amém? Vamos lá continuando, tá? Vocês entenderam, gente, essa linha aqui do tempo que eu tentei fazer? Ficou legal? Vocês fizeram aí em casa, no caderno de vocês? Depois, quem quiser me mandar o registro, tá? No WhatsApp ou até mesmo aí nos comentários da nossa aula, fica à vontade, tá bom? Ou então, se você quiser depois me mostrar presencialmente na nossa igreja, fica à vontade, tá bom? Então, essa era a linha do tempo que eu tinha pra falar pra vocês, certo? Sobre o ministério de Jesus. A gente sabe que o ministério de Jesus foi enorme, né? 3 anos, não daria pra mim colocar aqui 3 anos de tudo. Mas eu quis colocar esses pontos aqui mais importantes pra vocês, porque eles são pontos cruciais que a gente precisa aprender
para poder compreender melhor, entendeu? Vamos lá, continuando aqui, certo? O nosso próximo tópico, ele diz assim, ó, que quando Jesus, ele chamou os seus discípulos, ele escolheu 12 para dar os seus ensinamentos especiais, certo? E a palavra apóstolo, né, quando ele chamou esses apóstolos, a palavra apóstolo diz o quê? Significa aquele que é enviado, mensageiro e embaixador, certo? Eles foram preparados para ensinar tudo aquilo que haviam aprendido com seu mestre. E a revelação de Deus e a salvação são oferecidas ao mundo por meio do Filho, certo? Quando seu ministério estava próximo do fim, a gente percebe na Bíblia que Jesus ele se dedicou muito ainda mais a ensinar os seus apóstolos. Vocês sabiam disso? E depois que ele ressuscitou, ele apareceu muitas vezes somente para eles. Suas últimas palavras, antes de subir ao céu, foram uma ordem para que os discípulos fossem pelo mundo inteiro, anunciando o evangelho a todas as pessoas. Anota aí na sua Bíblia, Marcos, capítulo 16, versículo 15. É onde Jesus ensina para os seus discípulos que nós devemos ir e pregar o meu evangelho a toda criatura. Amém? E ele prometeu estar com eles todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus ele deixou essa promessa linda, maravilhosa para mim e para você, que ele está conosco todos os dias. Irmão, não é só domingo no culto não, tá? Não é só sábado na EBD online não, tá? É todos os dias, todas as noites. Jesus está comigo e com você. Então não duvide disso. Quando você respira assim, ó, eu sinto Jesus. Quando você pisca o seu olho, eu sinto Jesus. Quando eu mexo os dedos das minhas mãos, eu sinto Jesus. Quando eu olho pro meu corpo e eu vejo os movimentos, eu vejo tudo perfeito, 2 olhos, 2 ouvidos, eu sinto Jesus. Porque Jesus, ele nos deu a oportunidade de vir a esse mundo e falar o seu amor, sentir o seu amor. Ele veio, passou por tantas dores, passou por tanta coisa por mim e por você. Jesus passou. Desculpa, gente, mas é porque não dá pra falar do ministério de Jesus e não sentir a presença dele. Quando você lembra de tudo que Jesus passou até a cruz, todas as perseguições, tudo que ele sofreu para nos salvar, e nós olhamos para nós, tão pecadores, tão falhos, e a gente imagina, Senhor, mesmo com tantas falhas, mesmo com os meus problemas, Tu me ama, Tu me escolheu. E nós sabemos que esse amor ele não foi de graça. Foi o preço de sangue, humilhação, preço de cruz, coroa de espinhos, né? E nós sabemos que há estudos que falam que Jesus levou quarentenas e quarentenas de chicotadas. Fora os outros sofrimentos que ele passou que não foram constatados em artigos científicos, né? Mas o que me faz lembrar é que Deus, ele nos ama incondicionalmente. Então, meu amado irmão, meu jovem, meu caro aluno, aluna, se você se acha em casa, às vezes angustiado, complexado consigo mesmo, eu não gosto de mim, eu não gosto do meu corpo, eu queria ser como fulano, eu queria ser como Beltrano, não. Você é como Deus escolheu para você ser. Você é aquilo que Deus escolheu para você ser. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Então, olhe para você e olhe para Jesus. Quando você olhar para você e você se sentir mal, te ajoelha no pé da tua cama. A Bíblia ensina. A Bíblia diz, fecha a porta do teu quarto, te ajoelha e ora. Fala comigo em secreto. Às vezes a gente fala da nossa vida para todo mundo, só não fala para Deus. Às vezes a gente faz isso, irmãos. Mas a gente tem que aprender a falar com Ele em secreto, no nosso quartinho, só com Ele. Tem coisas que a gente só fala para resolver com Ele. Amém? Vamos aqui continuando, tá bom? A igreja que Jesus fundou. Esse é o nosso último tópico. Que ele diz assim: os apóstolos, legítimos sucessores do ministério de Jesus, sucessores quer dizer aqueles que vieram depois de Jesus, tá bom, irmãos? Orientados pelo Espírito Santo, trataram de estabelecer diretrizes de como a organização deveria ser feita, né? Como que a igreja ia ficar organizada, né? Depois que Jesus subiu aos céus, né? E os discípulos ficaram ali na terra.
E aí ele disse que quem exerceria a função de autoridade sobre os membros desse grupo, como as primeiras declarações de fé seriam distribuídas e a formalização do código de regras, ou a melhor maneira do culto a ser feito. Todas essas coisas foram planejadas com a orientação do Espírito Santo, pela instrumentalidade dos apóstolos, através dos séculos, certo? Nosso Senhor Jesus deixou para os seus seguidores duas ordenanças, tá, gente? Duas ordenanças, que foi o batismo com a água, que simboliza a purificação espiritual, né? Quem já passou pelo batismo sabe que é uma experiência muito, muito rica, sobrenatural. Se você ainda não participou do nosso batismo, saiba que você pode estar procurando os nossos irmãos do discipulado da nossa igreja e pode estar fazendo as aulas, certo? Seguindo tudo bem bonitinho, conforme é ensinado, e participar do batismo, tá bom, gente? Depois, se quiser mais informações, pode me procurar depois, tá bom? E aí, só voltando aqui ao assunto, além do batismo, né, nós sabemos também que a ceia do Senhor, né, a ceia do Senhor é uma ordenança também, que ficou aí, na qual ele usou os alimentos mais comuns da sua época, o pão e o vinho, né, o suco de uva. E para que seus discípulos se lembrassem da sua morte em favor da salvação dos homens. O pão a gente lembra do corpo de Jesus, que sofreu tudo que ele sofreu, né, para nos salvar. E o vinho a gente lembra do sangue de Jesus, amém? Tem até um louvor que fala, né? Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue, o sangue de Jesus, que me leva até o céu, o sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz, a preço de sangue, por amor, precioso sangue de Jesus. Amém? Foi esse sangue que te salvou e me salvou, amém? Que você seja grato, que nós sejamos gratos todos os dias pela nossa salvação. É o dom eterno que nós temos, pela graça de Deus, amém, irmãos? E aí, logo o ministério de Jesus legitimou os seus discípulos. E agora os apóstolos, né, a organizarem a igreja na força do Espírito Santo. Então, a igreja na sua etimologia da palavra, igreja quer dizer eclésia, tá, irmãos? E eclésia, quem é essa eclésia? É a assembleia dos crentes, chamados para fora, não porque é chamados de igreja, mas porque é uma reunião de um povo, que é propriedade de Jesus, tá? Se você quiser escrever aí, ó, eclésia. Vou escrever aqui pra você como é que se escreve eclésia, ó. E-K-K, duas vezes o K, tá? L-E-C-A, tá bom? Igreja. Lembrando, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos ensina que a igreja, certo? É eu e é você. Nós somos o templo, morada e habitação do Espírito Santo, tá bom? Nós. Mas nós precisamos do templo, né? De parede para ir lá, congregar, aprender da palavra, né? Receber uma oração. Então, nós precisamos sim congregar. Mas ser igreja, nós somos igreja em todo lugar, tá bom? E aí, eu queria deixar também claro aqui para vocês que o reino que Jesus veio fundar não era um reino político, certo? Mas era um reinado no coração de todos os homens. E essa foi uma das maiores missões de Jesus. Ele veio para trazer, certo? Essa missão, essa salvação. Ele não veio para deixar só a igreja de quatro paredes, não. Ele veio para nos ensinar, ele veio nos dando exemplo e ele veio trazendo o amor, que é o firme fundamento de tudo. É maravilhoso o amor de Deus. É através do amor de Deus que eu e vocês estamos de pé. Sabia disso? Então, para concluir, eu queria dizer para vocês que a Igreja de Cristo ela só pode ser chamada assim se a sua mensagem for aquela ordenada por Jesus, tá bom? E que o objetivo de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Tá bom, gente? Todas as nações. E que venham a conhecer a verdade.
Esse propósito é alcançado por intermédio da igreja. E a responsabilidade é de quem? É nossa. É minha e é sua a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. É minha e é sua a responsabilidade de evangelizar o nosso vizinho, de chamar um amigo para ir para a igreja, de chamar um pai, uma mãe, um tio para conhecer a palavra de Deus. Mas tudo é no tempo do Senhor, né? Nós sabemos disso. Mas não estamos sozinhos. Mesmo após 2000 anos, o fundador da igreja continua vivo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? E por meio do Espírito Santo, Cristo está ao lado de sua igreja, orientando para que o propósito de Deus seja alcançado. E qual é o propósito de Deus, gente? A salvação da humanidade. Então, a gente conclui repetindo que a palavra de Deus, ela vem nos ensinar que o maior propósito da fundação da igreja aqui na Terra é a salvação da humanidade. Certo, gente? Ah, mas nós temos a igreja, nós também temos momentos de se divertir. Temos momentos de aprender a palavra de Deus, temos momentos de orar, temos momentos de jejuar, temos momentos de se divertir, né, nas convivências, retiros, né, gincanas. Mas nós sabemos que o maior propósito da igreja que Jesus deixou aqui